O próximo assunto a ser estudado em matemática é proporcionalidade e regra de 3 simples. Mas para a gente falar disso, eu vou fazer um convite a embarcarmos na história do nosso país. Vamos falar então sobre o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Por que vieram e por que os africanos? Então vamos seguir a leitura atentamente. O desenvolvimento do comércio de escravos no Brasil se inicia na metade do século XVI e está ligado à produção de açúcar nos engenhos, a primeira grande atividade comercial no Brasil, que ainda era uma colônia de Portugal. Com essa produção, criou-se uma necessidade permanente de trabalhadores. A escolha de africanos para trabalhar nos engenhos se deve a muitos fatores. Mesmo antes do tráfico de escravos para o Brasil, os colonos portugueses já escravizavam os indígenas e continuariam fazendo ao longo de toda a história brasileira de diferentes formas. Porém, na segunda metade do século XVI, a metrópole portuguesa impõe e favorece a escravidão de africanos no Brasil. Alguns motivos para isso seriam porque a escravidão indígena estava sendo muito combatida pela Igreja Católica, principalmente pelos jesuítas, e porque a escravidão africana fazia parte de uma grande e lucrativa rede de comércio, com muitos investidores no Brasil e em Portugal. Ou seja, para os comerciantes luso-brasileiros, o próprio africano era um lucrativo item de comércio. E esse comércio estava inserido em uma rede de muitos interesses que buscavam grandes lucros, nos dois lados do Oceano Atlântico. Além do produto que o escravo produzia, o açúcar, ele próprio também impulsionava o comércio da metrópole e dos grandes comerciantes da colônia. Essas relações comerciais eram uma das bases do modelo econômico dos países da época, chamado de mercantilismo. Nesse mesmo período, em diversos lugares do mundo, existiam outras redes de comércio de escravos, capturavam outros povos, além dos africanos. Duas regiões que participavam ativamente dessas outras redes escravistas eram os reinos islâmicos do norte da África e do Império Otomano. Embora grandes e ativas, essas zonas de comércio escravista ainda ficaram atrás, em número e volume, do comércio europeu de africanos negros. Essas outras modalidades de escravização tinham tradições antigas, inclusive dentro da própria África. Qual a diferença delas em relação ao tráfico que os europeus fizeram na África? A escravidão imposta pelos europeus a partir do século XV até o século XIX foi chamada pelos estudiosos de escravidão moderna. Como mencionado acima, o tráfico de escravos conduzido pelos europeus estava inserido em uma grande rede comercial. Assim, os escravos foram transformados em apenas mais uma das mercadorias dessa rede comercial. Nesse sistema, ele perdia a sua característica de sujeito, até mesmo de ser humano na visão dos escravistas. Perdia, assim, qualquer direito, sendo tratado como um objeto. Além disso, por fazer parte desta grande rede comercial, essa escravidão era permanente e estimulada, sempre tentando crescer para aumentar cada vez mais os lucros. O tráfico de escravos para os comerciantes era uma das atividades mais lucrativas dessa rede comercial. Uma característica do escravismo dos países europeus era a busca por justificativas raciais para essa prática. Justificativas essas que apontavam para a ideia de ser legítima escravidão de africanos negros. Esse fator racial da escravidão europeia nas Américas vai ser uma das raízes de muitos problemas sociais que os países americanos continuam a enfrentar até hoje. A escravidão africana ainda tinha características da escravidão antiga. Esses escravos eram trazidos em grandes quantidades para os reinos de forma periódica, em ciclos, quando aconteciam guerras. Também, pessoas que tinham dívidas poderiam ser escravizadas. Mas esses escravos não eram objetos, eles tinham direitos e não faziam parte de uma grande engrenagem de produção comercial do mercantilismo.
Eles eram mais utilizados para trabalhos domésticos ou obras públicas do reino. Não eram destinados a trabalhar em imensas lavouras de cana, por exemplo. Então, não existia a necessidade da busca constante de escravos e da exploração intensa dessa mão de obra para que ela rendesse a maior quantidade de lucro para o seu dono. As redes de escravistas do norte da África e Império Otomano também tinham muitas características desse tipo de escravidão antiga. Porém, mesmo que esses reinos não estivessem dentro da lógica mercantilista dos reinos europeus, ainda tiveram um grande e constante comércio de escravos. Diferente dos europeus, os islâmicos escravizaram povos diversos, inclusive brancos. O comércio de escravos feito pelos europeus na África acabou por influenciar profundamente os reinos africanos e suas relações internas. Muitos reinos voltaram suas atividades para as demandas dos escravistas portugueses, o que aumentou a quantidade de guerras e conflitos, mudando a forma de vida de muitos povos na África. Professor Pedro de Carvalho, do CF1. Foi ele quem escreveu esse texto. Por hoje, então, pessoal, a minha proposta é apenas a leitura para que vocês comecem a embarcar nesse universo e refletir sobre esse assunto. Na aula que vem eu vou dar continuidade a esse texto e entrar no conteúdo de matemática propriamente dito, tá? Então, se vocês preferirem, retornem ao texto, façam a leitura novamente e aí respondam as questões no formulário. Boa leitura e boa reflexão a todos vocês.